Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a resenha desta grande obra aqui de Homero, Odisseia. Vou falar aqui primeiro dessa edição aqui da Penguin, né? Capa mole, não tem orelhas, folhas amareladas. A diagramação ela é muito boa. Eu particularmente eu gosto das edições da Penguin, mas eu sei que para mim eu acho que ela tem alguns defeitos. Para mim o principal defeito dela é este aqui, ó. Quando às vezes você vai ler, você tem que ficar segurando aberto, senão o livro fecha sozinho. Eu acho um dos defeitos, porque eu já vi livros de brochura que ficam abertos assim de boa. E eu não gosto de quebrar a lombada. Eu acho que fica aquela marca aqui assim, acho que estraga a edição. E eu gosto de cuidar, né? A gente gasta, investe, né? Então eu acho esse é um dos defeitos da Penguin, das edições da Penguin. E também um outro defeito que eu acho que é menor, mas não, para mim, né? Resumindo, repetindo, para mim não deixa de ser um defeito. A Penguin, ela tem introdução, prefácio, notas, isso é ótimo, ok. Só que uma dica aqui para vocês, tomem cuidado, porque eu já peguei obras que na introdução, no prefácio, dá spoiler da história, né? Por quê? Porque eles estão comentando sobre a história em si e ali parece que dá uma escapada. E até aí tudo bem, mas eu acho que poderia ter um aviso, né? Pessoas que gostam do prazer, da surpresa, né? Fiquem atentos, porque aqui pode ter alguma revelação, né? Acho que só isso, mas nada demais também. Ou mais aprendendo sobre isso, que nem eu pego as obras da Penguin e já vou direto na obra agora. Direto na história, depois eu leio a introdução, o prefácio, né? Então isso é só uma questão de ajuste, né? Então é isso, mas agora os pontos positivos dessa edição são as traduções. As traduções são ótimas. Dessa aqui, a tradução é o Frederico Lourenço. Quando eu fui pesquisar para ler essa obra aqui da Odisseia, né, esse grande clássico, eu dei uma pesquisada nas publicações, né? E daí eu vi que o pessoal sempre fala que essa daqui, para quem nunca leu a Odisseia e Ilíada, é a melhor tradução. E realmente, gostei bastante, fluiu bem, sabe? A única dificuldade que eu tive é sobre o universo da mitologia grega, que eu não tenho tanta experiência assim. Aquilo que eu tenho é aquilo que chegou até a mim ao longo da minha vida, né? Ao longo de outras histórias, de outras artes, né? Então, eu tinha muito pouco ali da mitologia grega. Só isso que eu tive a dificuldade, mas não tem a ver com a tradução em si, né? É a falta de experiência com a mitologia. Então, indico muito, sim, essa edição aqui da Penguin, né? Agora que se você também quiser outras edições, peço para que vocês façam uma pesquisa, né? Porque também existem belas edições de outras editoras também, né? Então é isso, pessoal. Então vamos falar aqui sobre a Odisseia. Primeiro eu vou falar para vocês que antes de ler a Odisseia, eu li a Ilíada. Porque por indicações, né? Antes de adentrar na obra, eu fiz uma breve pesquisa e me indicaram também começar pela Ilíada. Por quê? Porque a Ilíada vai contar a Guerra de Troia, aquela guerra que está acontecendo entre os gregos e os troianos. Eu não vou me aprofundar em Ilíada, porque quem sabe, eu já li, mas quem sabe um dia eu trago aqui a resenha para vocês, aí eu me aprofundo. Mas enfim, Ilíada é sobre a guerra que aconteceu, né? Estava acontecendo e terminou lá, né? Entre os gregos e troianos. E a Odisseia vem aqui na base de um personagem desta guerra, né? Porque essa guerra teve o fim. E agora a Odisseia vai contar o regresso de um desses personagens da volta para casa. Quem é esse personagem? É Ulisses, né? Alguns falam Odisseu, mas nessa obra aqui está falando Ulisses. Parece que é a tradução em latim, se não me engano, que está escrito aqui. Vai contar esse regresso dele, que é um regresso muito dificultoso. E eu vou falar para vocês num contexto assim que eu acho que são 4 principais integrantes dessa obra. Ulisses, né? Telêmaco, seu filho, Penélope, a sua esposa, e Atena, a deusa, que vem em seu auxílio nesse regresso. Ulisses, ele tem grandes dificuldades desse retorno para casa. A guerra já foi muito longa, né? Ele foi convocado, foi pedido para participar dessa guerra, né? Em ajuda, né? O que acontece? Essa guerra durou muito tempo. E muito tempo, o seu lar, onde ele era rei com Penélope, ficou com sua ausência. E essa guerra durou muito tempo.
acabou essa guerra e Ulisses não chega em casa, né? Nesse regresso dele, grandes dificuldades, por quê? Porque teve enfrentamento de vontade de deuses, os seus próprios companheiros, né? Ele próprio. Então, diante disso, dessas dificuldades, ela interferiu em outros também, né? Interferiu na vida de Penélope, de Telêmaco, em auxílio a Atena. Eu vou contar aqui para vocês mais ou menos o contexto, e pode ser que tenha algum spoiler, porque não vai ter como, mais spoiler e não spoiler, né, porque essa obra, ela é muito conhecida, então assim, mas mesmo assim não vai estragar o prazer de vocês, porque é lendo mesmo a obra que esse contentamento, né, nada vai substituir a obra, né, digamos assim. Então assim, Ulisses acaba a guerra, ele quer voltar para casa, só o que acontece? A volta para casa não é tão simples, né? Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar o mar, vai ter que ter companheiros muito fortes, né? O que acontece? E vai ter que ter batalhas. Então, tudo isso dificultou muito a sua volta. E enquanto isso, vamos lá para o reinado dele. Enquanto ele não volta, o que acontece? Na sua terra se tem muitas incertezas. Será que Ulisses volta mesmo? Será que ele não morreu? E o que acontece? As dificuldades de lá, alguns poderosos ali do retorno dele, ao torno ali do reinado dele, querem substituir Ulisses, querem tomar o lugar de Ulisses, para comandar ali, né, Ítaca, né? Aí o que acontece? Eles pressionam Penélope para escolher um dos pretendentes para substituir Ulisses. E ela não quer, né? Não é a vontade dela. A vontade dela é a volta de Ulisses. E ela tem essa esperança de que um dia ele possa voltar. Não é de vontade dela. E Telêmaco, que é o filho, né, de Ulisses, quando o pai parte, ele é novinho. E hoje ele já está se tornando um homem. E ele fica nessa incerteza também do retorno do pai ou não. E ele fica muito revoltado ali, porque os pretendentes, eles ficam alojados ali em torno, pressionando Penélope para escolher um deles. Então eles ficam ali comendo, bebendo, se divertindo ali às custas dos recursos ali, das riquezas de Ulisses, do reinado. E isso traz muita angústia e muito sofrimento para ambos. Aí de uma parte mais, digamos assim, periférica, que é um grande sofrimento também, tem ali o pai e a mãe de Ulisses também, que sofrem demais. Então, esse não regresso de Ulisses acarreta na dificuldade de muitos ali, né? Então, a história se baseia nisso, nessa grande dificuldade. Então, por aqui, nessa passagem, vai falar sobre Poseidon, né? Que vai interferir nessa história, sobre Circe, sobre Calipso, né? Que são mitos aqui, né, dessa história. Clope também vai ter um papel aqui importante aqui também. E sobre Atena, né? Que é essa deusa, filha de Zeus, que vai vir em auxílio de Ulisses. Não vou contar aqui o desfecho da história, que Atena, ela é muito importante para Ulisses, muito mesmo. Pensem bem nisso, né? Quando vocês forem ler a importância de Atena na história de Ulisses. Bom, pessoal, então essa história aqui, vou falar das minhas percepções. É uma história muito envolvente, né? E eu gostei muito da escrita de Homero. Por quê? Porque Homero, a escrita dele é muito fluida. As partes que é para ele prolongar mais, ele prolonga na medida certa. Os desfechos são desfechos de surpresa, assim, e é muito gratificante, assim, né? Você fica impactado, né? Então eu gostei muito da habilidade de Homero de escrever, ainda mais partindo de uma obra antiguíssima, uma obra aí que cogitam ter mais de 3.000 anos, né? Quase 3.000 anos, não vou falar aqui o tempo exato. Então eu fiquei impressionado, gostei demais tanto da Ilíada quanto da Odisseia, né? Que os dois se complementam. E falo para vocês que a partir dessa obra aqui, se escreveu muitas coisas ao longo da história. Ela deu muitos frutos, tanto da questão da mitologia. Vários personagens aqui ganharam papéis principais em outras obras e também da mitologia, né, baseamento, né, neles. Então é uma obra que deu muitos frutos, né, uma base mesmo da literatura ocidental, né. E vieram tantas grandes obras que eu também pretendo ler ao longo do tempo, né, quanto Eneida, Metamorfoses, Divina Comédia, né, Paraíso Perdido e por aí vai, né. Então, pode-se dizer que é o início mesmo, né,
Pode ser o início de uma leitura de grandes clássicos que não pode ficar fora do repertório de vocês, né? E indico muito e falo para vocês não ter medo, né? Não ter receio. Peguem, se for preciso anotar nome de personagens, anotem com calma. Falo para vocês que eu já tive dificuldade em outros livros, assim, né? Essas obras não foram as mais difíceis que eu li. E eu penso assim, uma coisa que eu carrego comigo. Claro, você tem que respeitar, né? Se respeitar a obra em si e se respeitar também, que cada coisa tem o seu tempo. Mas eu penso assim, uma coisa comigo. Se alguém pode fazer, né? Eu também posso fazer. Claro, talvez eu não vou ter o mesmo êxito da pessoa, mas alguma coisa de boa eu vou conseguir captar. Então, basta sentar e ler, né? Eu sento ali, leio e vou enfrentar. O que eu precisar de recurso, vai vir na minha imaginação algo que eu possa estar aproveitando melhor a obra em si. Então fica mais aqui uma indicação dessa grande obra aqui, pessoal, né? Indico para vocês também, podem começar pela Penguin, né, que falam, não conheço as outras traduções, mas essa aqui fluiu muito bem, então, né, e se um dia vocês quiserem ter, porque, né, é uma edição simples, né, se vocês quiserem ter uma edição mais caprichada, pode estar recorrendo a outras publicações, né, por aí, tem inúmeras. Então, pessoal, fica aqui mais uma dica dessa grande obra aqui para vocês, espero que tenham gostado, né. Existem inúmeras resenhas por aí, mas eu trouxe aqui um pouco de mim, né? Da minha percepção aqui. Espero que ajudem vocês, inspirem vocês a lerem essa grande obra. Vamos trazendo aqui no canal, né? A resenha dos livros que vamos lendo, tanto eu quanto a Débora. E quem sabe a gente vai melhorando, vai trazendo mais conteúdos aqui para vocês, para inspirar vocês, ter uma vida de leitura, que se colhem muitos frutos, é muito bom. Então é isso, pessoal. E vou deixar aqui para vocês também, a gente vai deixar aqui o link da Amazon. Se vocês quiserem comprar por esse link aqui, algum produto, qualquer produto que seja, não precisa ser livros, né? Vocês vão estar ajudando o canal, né, a crescer, a gente pode trazer esse retorno de investimento aqui para o canal e não vai alterar o valor da mercadoria de vocês, ou vocês comprando pelo link ou não, o preço vai ser o mesmo. Então eu peço para vocês aí, se vocês puderem estar ajudando o canal, também ajudando, se inscrevendo no canal, deixando o like, isso vai ajudando a gente crescer e a gente vai se desenvolvendo também, né, melhorando e incentivando vocês, inspirando vocês também, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.